Abra sua Bíblia nessa noite, sentado mesmo, na carta do apóstolo aos Colossenses. Nós estamos estudando lá na igreja as cartas paulinas, as escritas de Paulo, e nós passamos por Colossenses, né? Mas a gente vê a necessidade de precisar voltar sempre a Colossenses, porque, como as outras, é uma carta poderosíssima. Capítulo de número 4, o versículo de número 15, para a nossa meditação nessa noite. Você que está aqui, ou você que está pela transmissão, né? Você que está aí pela transmissão, não saia daí, né? Também tem online? Então, não saia daí, fique aí, Deus tem uma bênção para você. Compartilhe essa live com outras pessoas, né? Faça andar esse negócio aí. Amém? Verso 15, está na tela aí, ó. Colossenses 4:15 diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. Amém? Você pode repetir após mim esse texto? Verso 15. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Curva a tua cabeça, Pai bendito. Essa é a tua palavra, não é nossa. Ó Deus, fala conosco como tu sempre fala esta noite. Glorifica uma vez mais o teu nome, e nós te daremos toda a glória e honra que a ti pertence. Amém e amém. Meus queridos, capítulo 4 de Colossenses é o término da carta do apóstolo. Paulo está terminando a sua escrita aos Colossenses. Colossos é uma cidade a qual Paulo passou, né, pregando o evangelho, e ali uma igreja foi estabelecida. Ali, uma igreja foi inaugurada. E segundo estudos, nós aprendemos que neste tempo, o pastor dessa igreja se chamava Epáfras. Se porventura tiver alguma irmã aqui gestante, e você descobriu que é menino, não põe esse nome no teu filho. Epáfras. Entendeu? Esse nome aí é meio exótico, né? Epáfras é o líder da igreja em Colossos. De acordo com informações que nós adquirimos, e este homem, ele tem uma missão de pastorear a igreja em Colossos, e ao mesmo tempo está conectado com o apóstolo Paulo. Ele visita Paulo, ele recebe de Paulo as instruções, ele recebe de Paulo a escrita, e ele comunica à igreja que está ali. Paulo está preso, condenado à morte, mas no coração do apóstolo, na lembrança do apóstolo, na memória do apóstolo, nas orações do apóstolo, ele diz no capítulo 1 que ele não cessava de dar graças a Deus nas orações dele pelaquela igreja. Então, ele está terminando a sua carta aos Colossenses, e era de costume do apóstolo, ao terminar cada escrita, saudar os irmãos da cidade a qual ele havia passado. Você vai ver isso no término de cada epístola, de cada carta escrita por Paulo. Ele saudando, mencionando nomes. E neste versículo 15, ele faz duas menções. Ele faz uma menção aos laodicenses. Ele sauda os irmãos que estão em Laodiceia. Em Laodiceia, há um grupo de irmãos que prestam conta. Em Laodiceia há uma igreja
que também é pastoreada pelo mesmo pastor da igreja em Colossos. De Colossos a Laodiceia dista-se alguns quilômetros. Então esse líder tem a responsabilidade de sair de Colossos e ir até Laodiceia para fortalecer os irmãos que estão ali, até porque o apóstolo não havia ido a Laodiceia, mas ele não se esquece desta igreja que está em Laodiceia, porque esta igreja ela está viva, esta igreja ela está atuante, essa igreja ela está vibrante, essa igreja está trabalhando, essa igreja está ganhando almas na cidade de Laodiceia. Mais tarde, uma carta vai ser escrita ao pastor da igreja em Laodiceia. Não sei se é esta que está aí nesse versículo, mas eu só sei que o apóstolo João vai receber de Deus uma mensagem para transmitir ao anjo da igreja em Laodiceia. Mas os irmãos laodicenses estão sendo saudados pelo apóstolo. E esses irmãos, eles estão debaixo da bênção da igreja em Colossos. Em Colossos, a igreja, ela tem o seu líder, e nesta igreja tem uma obreira, que o nome dela é mencionado, é citado pelo apóstolo aí. Ele sauda os irmãos laodicenses, e ele sauda a Ninfas. Ninfa é uma obreira laodicense. Ela é uma obreira laodicense. Na casa dela há uma igreja. O apóstolo sauda aos laodicenses, o apóstolo sauda a Ninfas, que é uma laodicense, e ele sauda a igreja que está na casa de Ninfa. Então, para que a gente possa entender melhor essa palavra, na casa de Ninfas tinha uma igreja. Diga assim, na casa de Ninfa tinha uma igreja. E o apóstolo, ele está preso, mas ele está ciente de que Ninfa tem uma igreja em casa. E aí, a gente vai buscar mais informações na intenção de ampliar mais o texto e adquirir peso para a palavra que vamos trazer, que não é nossa, é de Deus, por isso que corremos atrás do melhor para Ele. Então nós começamos a entender o seguinte, que esta Ninfa, ela não tem simplesmente uma igreja em casa. Eu encontrei uma versão que diz assim, que levou a igreja para casa. Ninfa levou a igreja para sua casa. E o apóstolo está aqui parabenizando esta mulher. O apóstolo está aqui citando o nome desta mulher como alguém que conseguiu, teve de Deus a bênção de levar para casa a igreja. Eu ouvi um glória a Deus, obrigado aí. Eu não sei onde, olha aí, fica comigo aí. Vai embora não. Ninfas conseguiu levar a igreja para casa. Então, a igreja, escute bem, a igreja de Ninfa, ela não terminava na bênção apostólica. A igreja de Ninfa cruzava os portais da igreja, atravessava o templo, andava e ela chegava em casa com a igreja. E isso Paulo está sabendo, que esta mulher levou a igreja para casa. Agora, só para a gente entender melhor ainda, essa palavra igreja, ela tem algumas explicações, algumas características, e uma das duas que eu destaquei para a gente entender melhor. Primeiro conceito de igreja é igreja templo. Amém? Igreja Monte das Oliveiras, templo. Segundo lugar,
é a igreja pessoa. Nós aprendemos o que com os nossos pais? Que nós somos a igreja. A igreja somos nós. E a terceira característica da igreja é esse ambiente aqui, ó. Isso aqui é a igreja. Bateria, teclado, pedestal, ó, filmagem, pessoal lá fora trabalhando, tudo isso aqui, esse espaço aqui é a igreja. Esse ambiente aqui é a igreja, o louvor é a igreja, o testemunho é a igreja, a oferta é a igreja, sabe? Os cultos em ações de graça é a igreja, as mensagens de gratidão a Deus é a igreja, um abraço que o irmão nos dá é a igreja, um aperto de mão que o pastor nos dá é a igreja, uma comunicação com o irmão depois do culto é a igreja, tudo isso aqui é a igreja. Então, Ninfa, ela consegue levar essa atmosfera para casa. Não fica aqui. Quando o pastor ministra a bênção, ela não perde a igreja na rua, numa conversa na rodinha, depois do culto. Ela chega em casa com a igreja. Ela leva a igreja para casa. E sabe, os vizinhos de Ninfa, quem morava na rua onde Ninfa morava, sabia que na casa dela tinha uma igreja. Quando a chapa esquentava na casa do vizinho, epa, tem uma pessoa aqui do nosso lado que dentro da casa dela tem uma igreja funcionando. Tem uma igreja atuante. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você sabe que o meu vizinho e o seu vizinho, ele sabe quando nós temos a igreja em casa e quando nós não temos. Antes de ir para o culto, para a igreja, a nossa escola dominical é às 5 da tarde. Eu peguei minha esposa, meus filhos, minha esposa teve que ficar lá por questões de compromisso. Peguei minha esposa, meus filhos, e peguei o carro e fui para a igreja. Carro que não é meu, que eu não tenho carro, mas peguei um carro e fui para a igreja. Então, o vizinho está olhando, o de frente, de trás, olha lá, ó. Aí. Domingo, todo mundo bonitinho, de terno, mas dia de semana parece carro de maluco isso aí, ó. E aí, irmãos? Ele sabe quando nós temos uma igreja em casa e quando não temos. Então eu quero esta noite fazer um desafio a nós. Não chegar na nossa casa depois deste culto sem a igreja. Aleluia! Você está proibido de chegar em casa sem esta igreja. Diga para quem está perto de você assim: você está proibido de chegar em casa sem a igreja. Proibido. A igreja precisa estar lá também na tua casa. A igreja precisa estar lá. Em 2 Reis capítulo 4, 2 tempos. O primeiro tempo é uma mulher que tem 2 filhos, mas não tem dinheiro. O segundo tempo é uma mulher que não tem filho nenhum e dinheiro pelo que não falta. Porque nós temos uma sunamita no capítulo 4, a partir do versículo 8, que tem dinheiro, mas não tem filho. E nós temos uma viúva que tem filho, mas não tem dinheiro. Qual é o pior para você? Ter filho e não ter dinheiro, ou ter dinheiro e não ter filho? Esta mulher que tem filho e não tem dinheiro, a crise se instalou na casa dela, e ela vai atrás do profeta, e o profeta dá uma direção, ela segue a direção, e a palavra diz que de repente, de uma casa em crise,
de uma casa crítica, e os vizinhos comentam, aí o marido morreu, agora vai perder os filhos, o credor já veio várias vezes, só que Deus muda a página, Deus muda a história, e o comentário agora é outro. Ficou sabendo que o azeite desceu naquela casa ali? Tu ficou sabendo que o azeite não para de jorrar naquela casa ali? Aleluia! Eu quero que nesta noite, no nome de Jesus, essa seja a notícia que vão ter da minha casa, da sua casa, de que lá não para de descer o azeite, de que lá a presença de Deus mora lá, faz morada lá. Você pode glorificar o Senhor essa noite? Aleluia! Ninfas tem uma igreja em casa. E o apóstolo, ele diz: parabeniza essa mulher, porque ela conseguiu levar para casa a igreja. Ninfa não deixava a igreja na porta da igreja. Ninfa não deixava a igreja, sabe? A minha mãe contava de uma criança, escuta bem, de uma criança que o pastor foi almoçar na casa da família. E a criança ficava olhando para a cara do pastor. E olhava e olhava. Aí o pastor ficou naquela... Esse menino me olha o tempo todo. Aí, quando terminou tudo, o pastor... Por que você não parava de me olhar? Desde que eu cheguei, tu me olhando de um lado e do outro. Ele: não, porque o meu pai e minha mãe falam aqui em casa que o senhor tem duas caras. Então eu estou caçando a outra. Eu estou caçando a outra. Sabe por quê? Porque na mesa do meu almoço é pastor a par mediana. O pau quebra. É? Na mesa do café, irmã da oração com o Nescau. É. Isso é sério. Eu queria estar chorando, queria estar rindo. Eu queria estar chorando. No grupo não, mas no privado, o pau quebra. É? E aí, essa Ninfas aqui, ela tem uma igreja em casa. Que o Senhor nos guarde de não ter uma igreja dentro de casa. A gente está ouvindo muita notícia ruim. Eu fui pregar numa igreja há anos atrás. Pensa numa igreja bombando no estado do Rio de Janeiro. A coisa era tão séria, tão séria, tão séria, que mudaram o nome. Cidade do Fogo. Lembrou? Ah, então. De tão sério que estava o negócio lá. Por 3 vezes eu pregando naquela igreja e o casal de pastores sentado. Mas não basta estar na Cidade do Fogo. Tem que levar a igreja para casa. Porque senão não termina bem não essa história. E que a igreja não pode ficar só aqui. É por isso que tem gente que não quer que esse culto termine. Ah, pastor, vai terminar o culto? Pastor, termina não. Leva até meia-noite. Mas por quê? Não, porque eu vou para casa e na minha casa eu não tenho paz. Que história é essa, irmãos? Tu é crente ou tu não é? Eu sou crente ou não sou? Se eu não tiver paz na minha casa, eu não tenho mais em lugar nenhum, irmãos. Se eu não viver feliz na minha casa, eu não sou mais feliz com ninguém. Se eu não for feliz com a minha esposa, com meus filhos, a não ser que aqui no altar pregando eu sou uma coisa e lá com eles eu sou outra. Aí eu não vou viver em paz nunca. Mas se na minha casa tiver uma igreja instalada lá, se na minha casa, aleluia, irmãos, teve gente que na pandemia, como fechou os templos, ficaram desesperados. Vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vai fazer o quê? Se é crente, faz culto. Faz culto. Ah, não temos o costume. Se acostuma a partir de agora? Se acostuma. Que história é essa, irmãos? Eu baixei uma lei lá. Tenho 3 filhos, aí o mais novo dá R$1, tem que orar, vai orar. Não, mas tem que orar para ganhar R$1, tem que orar. Tem que orar. Me dá R$2, vai orar. Vai orar. Aí ele ora e eu boto R$1 do lado. Quando ele levanta, está lá R$1 do lado dele. Porque eu ensino a ele que o que ele quiser vai ser através da oração. Ele vai ter que orar. Ele não pode esquecer que ele tem 2 joelhos e um quarto dentro de casa.
E os céus podem descer a qualquer hora que você quiser. Quantos milagres, se você quiser, pode acontecer de dentro da tua casa. Ninfas, ela não anda desesperada na hora da luta, na hora da aflição. Ela não vai lá para Nova Iguaçu atrás de um profeta, não, porque na casa dela tem uma igreja. Na casa dela Deus responde a oração. Na casa dela os céus estão baixinho. Na casa dela a glória de Deus está manifestada. Então nesta noite o desafio para mim é este: eu não posso chegar em casa sem a igreja, sem esse momento aqui, ó. Eu vou tomar o pão e o cálice, e eu preciso levar essa atmosfera para casa. Eu não tenho que chegar lá gritando, eu não tenho que chegar lá espraguejando, eu não tenho que chegar lá chamando a atenção de todo mundo. Eu tenho que chegar lá e primeiro está lá a igreja lá. Está lá a igreja. Lembra do filme Quarto de Guerra? Irmão, naquele dia aquela escurinha estava a 220. O diabo olhou assim: eu vou ter que sair agora eu vou ter que sair. Porque naquele dia, teve um irmão aqui uma vez, há muitos anos atrás aqui na Alvorada, um irmão que manifestou um espírito na casa dele. E aí pensa numa pessoa que levou um monte de gente lá para expulsar. E o mal até saía, mas voltava. Aí um dia ele falou: peraí, por que o pessoal vem aqui, manda você embora e você volta? Aí sabe que o diabo disse para ele: eles não são o dono da casa, o dono da casa não me mandou embora. O dono da casa não me mandou embora. Aí ele despertou. Ele entendeu que tem espírito que só o dono da casa vai conseguir expulsar. Só o dono da casa, pode ir quem for lá, mas se o dono da casa não se posicionar, se o dono da casa não tomar uma atitude, se o dono da casa não buscar a Deus, a Bíblia fala de algumas casas que o mal assolou, mas o mal foi expulso. Sabe por quê? O dono da casa se posicionou. A mulher cananeia tinha uma filha em casa endemoniada, mas ela se posicionou. Quando ela voltou, o demônio não estava mais lá, porque ela expulsou o demônio da casa. Jairo tinha uma filha morta em casa, mas ele se posicionou. Pedro tinha uma sogra doente em casa. Enéas estava doente dentro de casa. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue estava doente na casa dela, mas ela se posicionou. E toda vez que eu me posiciono na minha casa, não tem mal que não fique, não tem mal que continue. Ele tem que ser expulso, porque eu me posicionei dentro da minha casa. Aleluia. A minha casa não é só para receber pessoa. A minha casa, irmãos, a sua casa é o lugar onde Deus mora lá na tua rua. Quem quiser achar Deus vai ter que ir no teu número. Deus está aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor essa noite. Eles precisam entender: quem mora perto, quem mora longe, quem mora atrás, quem mora na frente, precisa, aleluia, discernir que lá em casa Deus mora, Deus está lá em casa. A mulher, a sunamita, ela era rica, mas ela tinha em casa um marido velho e mais ninguém. Mas de repente o quadro daquela mulher foi mudado e uma criança começa a correr. O tempo passa e tem uma criancinha correndo lá. E sabe quem era? Era o filho da sunamita, porque ela recebeu o homem de Deus na sua casa. Caminhando para o final, porque ainda temos um momento importantíssimo. O apóstolo está feliz, o apóstolo está alegre, porque ele ouve dizer que esta irmã tem uma igreja em casa. E a minha oração é essa: Deus me livra de não ter uma igreja na minha casa. Me livra de ser só crente dentro da igreja. Me livra de ser só crente quando está no meio dos irmãos. Amanhã é segunda, hein? Amanhã é segunda, hein? Tu te posiciona que amanhã é segunda. Não vai ter esse negócio aqui não, hein? Tu vai ter que levar para casa hoje, para amanhã ela tá lá. Irmãos, volta e meia alguém me liga: pastor, ora por mim, estou enclausulada. O que houve? Tu não estava no culto ontem? Aí só ficou aqui. Não, tem que levar.
Tem que levar, essa empolgação toda tem que levar. Sabe, esse poder todo tem que levar, essa unção toda tem que levar. Por quê? Porque você vai precisar a semana inteira do que você está recebendo aqui, você vai precisar para a semana toda. Você vai ter que levar para o colégio, você vai ter que levar para o curso, você vai ter que levar para o emprego, você vai ter que levar para a faculdade, você vai ter que levar para o trabalho. O que você está recebendo aqui hoje, para a rua, para o metrô, para onde você for. Está todo mundo lá na fila, reclamando do coronavírus. E você é o único ali que tem uma mensagem de esperança. Está todo mundo na fila reclamando do auxílio emergencial. E vai pegar o auxílio emergencial. Está reclamando do auxílio emergencial e vai pegar o auxílio emergencial. Ele está ali para pegar o auxílio, está reclamando do auxílio que ele vai pegar. Esse auxílio. O cara não tinha auxílio, não tinha nada. Tu vai pegar, cara. Só que você e eu somos o único naquela fila que temos uma palavra de esperança. Ó, você não vai ficar assim não, hein? Pô, como é que tu sabe? Vai mudar. Deus está no controle de tudo. Ó, Deus está no controle de tudo. Ué, tu é diferente. Não, Deus está no controle de tudo. Tudo. Foi o culto de ontem, sabe? Irmãos, isso nós precisamos. Uma vez um irmão trabalhava numa empresa, aí ele aceitou Jesus no culto domingo. O pastor trouxe uma palavra, ele aceitou Jesus. Aí, no trabalho, na segunda-feira, ele chegou. Sabe como é que ele chegou no trabalho? Esse varão? Ele chegou cantando. O primeiro hino que ele aprendeu na vida. Ele chegou no trabalho cantando. Ele cantou a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Aí do lado dele tinha um irmão, um amigo, que trabalhava com ele naquela mesa há anos, do lado dele. Aí ele disse: rapaz, eu fui no culto ontem na igreja com a minha esposa, nunca tinha ido. Aí fui ontem. Cara, eu não sabia que era assim, não. Eu conheci uma coisa tão especial ontem, senti uma coisa, mas tão tremenda, e levantei minha mão e aceitei Jesus. E eu disse comigo, falei ele em casa ontem, que assim que eu chegasse aqui na empresa, a primeira pessoa que eu ia falar do que aconteceu comigo ontem no culto, ia ser você. Quer aceitar Jesus, cara? Aí o irmão falou assim: mas eu já sou crente, cara. Ué, tu é crente, cara? Tu tá perto de mim um tempão aqui, não me falou disso, rapaz. Tu não me falou, tu é um agente secreto da igreja aqui, cara. Tu não me falou desse negócio não, mas ontem lá em casa eu disse: quando eu chegar amanhã, a primeira pessoa que eu vou procurar para falar do que eu recebi hoje é o meu amigo. Ai, irmãos, você pode essa noite glorificar o Senhor, porque a igreja vai parar na tua casa hoje ainda. Hoje ainda a igreja vai para a tua casa. E não haverá nuvem negra, não haverá treva que não será dissipada. Aleluia, pelo poder da glória do Senhor, da igreja que está presente ali. A igreja não é só aqui, a igreja é principalmente na nossa casa. Eu estou orando, irmãos, por um avivamento diferente. A gente está vindo de casa para sentir aqui. Pelo contrário, a gente já tinha que vir de casa sentindo. A gente está vindo para cá sentir, sabe por quê? A gente se enche de Domingão do Faustão, se enche de Domingo Legal, se enche de televisão e chega aqui e senta. Ai do pastor se não trouxer aquela mensagem. A verdade é essa. Aí se o pastor não tiver inspirado naquele dia, ainda reclama. O pastor estava ruim. Mas não era o pastor, era eu, que não gerei o culto. Eu comecei a entender anos depois. Minha mãe cantava de manhã, 11 anos. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque ele cantava. E de manhã já começava cantando: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu. O pessoal da Bleia aí, antiga, sabe, né? Tem o pessoal da Bleia antiga, então tu lembra, né? A gente acordava cantando essa música, irmão, esse hino. E aí de noite era o resultado, porque a gente gerava o culto o dia todo.
Nós já profetizamos, já levantamos de manhã dizendo que o culto ia ser maravilhoso sem antes de chegar na igreja. Agora o contrário também é verdade. A gente fica assim, já sei quem vai pregar, já sei quem vai cantar, já sei quem vai ir à leitura, já sei quem vai... Tá tudo já certo, tá tudo já... Não, a gente tem que levantar com a expectativa positiva do culto à noite. O culto hoje vai ser maravilhoso porque Jesus vai derramar o seu poder. E quando chega aqui, Ele derrama mesmo. Ele derrama mesmo sobre nós. Aleluia, porque de manhã, o dia todo, esse culto foi gerado. E aí, irmãos, fechando aqui a Bíblia, alguém disse amém, é para me parar, né? Mas vou parar mesmo. Já falei que ia parar umas 3 vezes, né? Agora eu vou parar mesmo. Ninfas tinha uma igreja em casa. Ninfas tinha uma igreja em casa. A gente aprende, irmãos, com experiências. Com experiências. E que o Senhor nos livre de, dia após dia, não conviver com a igreja em casa. Não basta estar na cidade do fogo. Esse fogo tem que ir para casa. Porque senão, vira notícia no Brasil inteiro, negativamente. Negativamente. Eu já entrei em casas que o colchão era não sei quantos R$1.000, mas a igreja não estava lá, não tinha Deus lá. Eu conheci casas que os corrimões, as maçanetas das portas, tudo dourada, mas não tinha Deus lá dentro. Não tinha Deus lá. Ninfas não. Paulo disse, olha, em Laodiceia, tem uma laodicense chamada Ninfas, que a igreja está na sua casa. E eu quero terminar essa palavra cantando uma canção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Pode me ajudar? Aleluia! Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre. Não é como um lugar que a pancada come solta lá, não. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita. Oh, segura aí, segura geral aí. Esse mês, se Deus me permitir, eu vou fazer 15 anos, ou 16, não sei, já perdi a conta de casado. E eu lembro que eu estava na igreja, e aí, lá na Canaã, lá no Cruzeiro, e aí o porteiro falou, Kleber, estão te chamando lá embaixo. Aí quando eu saí, tinha um rapaz na moto, um fuzil enorme traçado nas costas, atravessado. Aí me abraçou. Aí falou, tu vai casar, né, cara? Falei, vou. Olha só. Chegou 2 caminhões. Lá no campo do seu Zé. Geladeira, fogão, cama, tudo. E eu mandei convite para a família dele. E eles foram. Pode ir lá. Quando terminar aqui, pode ir lá. E pegar o que você quiser lá. Geladeira, fogão. Aí nessa hora tem um anjinho aqui e tem um capetinho aqui, né? Ó, o capetinha, vai lá, cara. Vai lá, rapaz, vai lá aí, ó. E aí, só que antes disso, um profeta, meu amigo, pastor Jorginho, ele disse, Kleber, eu via caminhões chegando e a tua casa toda mobiliada. Ele não sabia que eu ia casar, eu via a tua casa toda mobiliada. E aí na hora, o capeta até lembrou a profecia, aí ó, que Deus falou contigo. É agora, cara. Aí ó, que Deus falou com você. E o anjinho aqui, não, cara, faz isso não. Não faz isso não. Aí eu falei com ele, rapaz, é o seguinte, posso falar um negócio? Ele pode. Eu vou tomar água quente, cara. Mas eu não quero essa geladeira aí, não. Eu cozinho na lenha. Mas eu não quero esse fogão aí, não. Entendeu?
Eu durmo no chão, cara. Mas eu não quero essa cama aí, não. Cara, vai lá. Não dá não, mano. Dá não. No final do deserto, Deus me honrou. No final do deserto veio os anjos e me serviram no final do deserto. Não faltou nada. Nada, e nem falta até o dia de hoje. Aleluia. Nada, nada, nada. Teve um irmão que mandou para mim uma bolsa de carne. E essa bolsa não chegou até hoje. Aí ele me perguntou depois: vem cá aí a carninha lá, pastor. Que carninha? Não, que eu mandei para teu casamento. Não, chegou nem em casa não, cara. Mandei uma bolsa de carne grandona, carne do mês. Não, chegou não. Chegou não. Ele mandou por quem? Mandei pro fulano e não ia chegar não, cara. Não ia não. Mas eu não deixei de comer carne por causa disso. Claro, como mais ovo e mais frango do que carne. Mas como um pedaço de carne. Congelador é frango, hambúrguer, salsicha. E lá no final, um pedacinho de carne que a gente vai tirando assim. Fala, Deus. Eu não sei você, mas eu. Entendeu? Você pode ficar de pé nessa noite. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o Senhor para sempre.